Em 66, ocorreu aqui a notícia que o Tarzan de Castro havia sido assassinado ao fugir do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu estudava no Liceu de Campinas, onde já granjeava como jornalista e orador da época, de boa liderança no colégio, ao lado do Nelson Figueiredo e outros colegas. Convoquei então a greve geral no colégio à noite. E na medida que o colégio parou, que nós reunimos o pessoal no pátio e começamos a fazer discurso, a polícia chegou, comandada por um oficial do Exército na época, e promoveu um tiroteio, eu acho que nunca visto no estabelecimento de ensino como este. Cobriram de tiro o colégio, quebrando as telhas, paredes com bala de carabina, de fuzil e revólver. Deram tanto tiro que chegaram a matar um próprio colega deles, um soldado da polícia morreu nessa noite. Então, eu trabalhava no 5 de março nesse tempo, fiz uma matéria contando que a diretora tentou rezar um terço, nos convidando para um saguão debaixo das escadas, um lugar mais protegido, mas infelizmente não passou do primeiro mistério. Tanto tiro e tamanho pânico tomou conta de cerca de 1.000 estudantes, a maioria menores, ali de noite. Foi uma noite negra, muito triste. E naquele tumulto todo, quando eu vi, vem chegando o comandante da polícia, eu como jornalista já o conhecia, então, gritando com a diretora em alta voz, assim, agressivamente, eu sempre tive esse instinto de proteger o mais fraco, senti assim, a necessidade de passar na frente e gritei com ele que respeitasse o colégio, com aquela quantidade de professores e alunos e estudantes, ele não merecia tamanha violência, tamanha agressão, não sei o quê. Ele só meteu em mim uma varinha que ele trazia na mão assim, mandou que me recolhesse, chamei o Gemaro, me recolheram para lá e eu fui o primeiro de uma filha de vários colegas que foram presos essa noite. Então foi a minha primeira experiência de prisão foi essa. Eu tive uma outra experiência de prisão dando cobertura, ainda trabalhando no 5 de março, dando cobertura a uma greve na porta da Faculdade de Direito, na porta do Liceu de Goiânia, quando fui recolhido pela Polícia Federal e conduzido para o 10º andar de um prédio na Goiás com a Rua 1, onde funcionava a delegacia, juntamente com o Eduardo, que era meu colega no jornal. Lá ficamos das 10 da manhã até as 2 da madrugada, sem nem água, recebendo apenas, de vez em quando, passavam 2, 3 para nos insultarem. E quando nos depoimentos, já de madrugada, eu tive um entrevero com um delegado, que até era meu conhecido, e que me chamou por um nome pesado e eu retruquei, revidei com outro ainda mais pesado e ele acabou me agredindo. Ele me agarrou dizendo que ia me jogar do 10º andar no chão pela janela e começou a me arrastar pela janela. Eu que já sempre gostei de fazer treinamento físico, dei uma gravata no pescoço, nós ficamos os dois, foi uma cena engraçada, ficamos os dois na janela com medo de cair fora, ele tentando me empurrar e eu tentando empurrar ele. Até que a polícia chegou os demais chegaram para nos apartar, mas foi um momento assim, bem tenso nessa época. E me ocorreu uma situação delicada que mudou muito meu comportamento a partir desse episódio. Eu publicava no jornal matérias assinadas e fazia matérias sem assinatura, que era da responsabilidade do jornal. No entanto, no meu interrogatório, eu fui muito questionado sobre matérias que eu sabia que havia feito, mas que não eram não levavam a minha assinatura. Aí eu vi o nível de penetração que a polícia tinha, até nas redações, para saber o que a gente fazia ou deixava de fazer. Então, isso me contribuiu muito para o meu comportamento posterior, até no relacionamento com outros colegas e com entidades. Por exemplo, eu fui convidado para fazer parte de uma célula do Partido Comunista. Eu evitava o máximo de participar de reuniões, porque eu sabia que eu estava pondo em risco os meus colegas porque eu já era um jornalista com uma certa notoriedade, depois trabalhando no Jornal Popular e tudo, e eu, o questionamento que me fizeram nos interrogatórios, eu via o nível de acompanhamento que me faziam anteriormente. E me resguardei bastante depois. No mês de julho, me parece que, se não me engano, dia 17 de julho, uma segunda-feira, eu havia participado no domingo de um programa da televisão lá em Rialma, chamava Gincana Colegial, eu ajudei a fazer o programa até domingo à noite. Na segunda-feira viemos de manhã, depois do almoço em casa,
eu deixei a minha, então, esposa, Maria Alderi, no médico, lá no Hospital Santa Luzia, Santa Luísa, na Goiás, com a Paranaíba. Ela já estava no 4º mês de gravidez. Eu deixei lá e vim para a redação do Popular, que funcionava ali na Avenida Goiás, entre as ruas 2 e 3. Trabalhei à tarde até quando saí para pegar a esposa no hospital. A Polícia Federal me fechou da saída da viela para uma viela que liga Goiás com a Rua 8. Na saída para a Rua 8, a Polícia Federal me fechou de tal forma que chegaram e já me vestiram logo um capuz, passaram na frente do carro, me pararam, já chegaram, me vestiram logo um capuz, me algemaram, me jogaram no banco de trás do carro e ficou rodando comigo, era de tarde, ficou rodando comigo até alta noite. Eu não sabia para onde a gente estava indo. Tempos depois que eu fui descobrir que eu estava sendo levado para um quartel do 10º, que funciona logo no setor, no Jardim Guanabara, não é tão distante, mas ficaram rodando comigo para me confundir até tarde da noite. E me jogaram lá num banheiro do quartel. Só nesse sanitário eu tive preso mais de 30 dias lá no quartel do 10º. Embora o comandante... A minha preocupação toda era, poxa, minha mulher esperando na porta do hospital, grávida, esperando a minha filha, que chegaria da escola, a Kombi deixaria em casa. Eu já deveria ter chegado quando a Kombi ia deixar a Valéria em casa, e eu naquela angústia, como é que a Valéria ia fazer sozinha, menina de 3 para 4 anos, sozinha na porta de casa, deixada pela a condução escolar, e a Alderi grávida na porta do hospital. Acontece que o Jacques Sobrão, que era meu colega lá na empresa, assistiu o meu sequestro. E foi ameaçado e aterrorizado e não teve coragem de contar para ninguém. À noite, na hora do noticiário, que ele apresentava com o José Divino, depois do noticiário ele contou para o Zé Divino, que era outro colega da televisão. O José Divino, então, pegou a lambreta e foi correndo lá em casa contar para a minha esposa o que havia acontecido. Só então ela soube que ela estava desentendida o que teria acontecido. E eu fiquei no quartel, preso, incomunicável, trancado nesse banheiro. Às vezes até para ver a posição, o horário e tudo, eu pulava na grade do vitrozinho para olhar para fora, ver onde é que estava. Demorei a saber que estava no quartel do 10º. Sabia que era uma instalação militar pelo barulho, pelas cornetas e as marchas e coturnos e outras coisas. Mas soldado vinha com a baioneta, passava um saibo na frente, assim, passava um saibo no vitrô, que se a mão da gente, se não soltasse logo, arrancava os dedos, decepava os dedos da gente. Eu sei que a Alderi tentou lá se comunicar comigo, nessa prisão incomunicável, embora o coronel, o comandante, fosse meu conhecido da redação do jornal, ela ficou bem um mês tentando se comunicar comigo, e pior que prenderam a mim e ao meu carro, o meu Fusquinha ficou preso também. Não servia, minha mulher ficou andando aí de táxi, de carona, pedindo ajuda para os outros para poder se deslocar, porque o meu carro também teve que ficar preso comigo lá no quartel. Aí durou um mês esse isolamento, até que permitiram a visita dela a mim no quartel. Mas foi pior do que se não tivesse visitado, porque era um salão muito grande. Então, um grupo de soldados lá na ponta de lá do salão, outro me vigiando de cá. Quando ela me viu, vendo a minha situação deplorável, tudo com sinais de machucado, magro, terrivelmente desmantelado, ela começou a soluçar, a chorar, não teve nem como, não conseguimos nos comunicar. Foi um momento assim, muito dramático, muito triste da vida esse, e depois ela foi retirada e eu recolhi de novo para o sanitário onde eu me encontrava. Eu me lembro que a gente ficava preso lá, quando eles precisavam comunicar com a gente, ou deixar alguma ração para comer, batia o cabo da arma na porta, a gente tinha que correr para encostar na parede, botar as mãos no rosto, tampar os olhos, encostar na parede, e naturalmente tinha que abrir as pernas, porque não podia usar cinto, e a calça foi ficando, com emagrecimento, as calças ficavam folgadas, então tinha que abrir a perna para a calça não cair. Eles chegavam, vestiam um capuz na gente, assim como no dia do sequestro, já vestiam um capuz na gente, e eu, às vezes arrastava para sessões de tortura, algemava e arrastava para a tortura, ou qualquer comunicação, era dessa forma. E eu me lembro que um certo dia, eu escutei os estertores da morte de um colega meu, o Ismael Silva, irmão desse advogado conhecido em Goiânia, o Paulo de Jesus, na cela ao lado do banheiro onde ele estava preso. Então foi um momento muito doloroso. Eu não sabia se estava sendo espancado, como é que era. Eu sei que depois apareceu morto
e foi devolvida à família com o corpo todo deformado, todo cheio de sinais de queimadura, hematomas e machucados, no cadáver. Agora vejo o drama das famílias de nossas, que estávamos presos, quando no cemitério vai visitar o corpo do Ismael e vê todos aqueles sinais de tortura e tudo, o desespero das famílias. Eu me lembro que até o ex-vereador Idelfonso Avelar fez um discurso nessa época, ressaltando essas atrocidades. O desespero da família que esperava a qualquer hora poder receber o seu parente, também naquela mesma situação, porque ninguém sabia a condição que a gente estava lá. Eu me lembro que eu passava o tempo todo com o corpo fedendo a queimadura, o cabelo, os choques elétricos, fazendo o cabelo queimava, e ficava o tempo todo fedendo a cabelo queimado, aquele cheiro ruim, o tempo todo acompanhando a gente, aquele cheiro desagradável de cabelo queimado. Depois de estar em Goiânia, um tempo, foi de julho até final de agosto, um dia nos jogaram num carburão da polícia, me parece que éramos 6, eu, João Silva Neto, Walter Guedes, o Paulo, colega nosso aqui, não me lembro o sobrenome, eram 6 pessoas, espremeram nós num carburão da polícia e no apertar bem a gente, trancaram o porta-mala, de forma que a qualquer momento, se abrisse, a gente caía fora. E começaram a correr com essa viatura da polícia, a gente pensando que ia nos jogar fora, bem longe aqui, nos deixar fora de Goiânia, nos soltar sem dizer onde é que estávamos. E vai rodando, alguns colegas começaram a passar mal naquele sufoco, sem ar aí dentro. Eu me lembro que tive que pegar um dos colegas e chegar o nariz dele numa greta para eu poder respirar, receber um pouco de ar aí naquele buraco da carroceria do veículo. Quando vi, já escurecendo, chovendo, desceram com a gente lá no quartel do Exército em Brasília, no Ministério do Exército em Brasília. Lá descemos, durou pouco tempo, nos levaram para o norte de Brasília, no tal de Requimec. Eu fui recolhido a uma cela, lá eu passei a usar uma cela, não era mais um banheiro, era uma cela. E fiquei lá, eu sei que 2 dias depois eu já estava escutando, no dia seguinte eu já estava escutando barulho da minha família na porta do quartel, tentando buscar informação da gente e tudo. Eu fiquei muito triste nessa época, porque eu me lembro que o pessoal, os parentes querendo, minha mulher, meus irmãos, especialmente o Pedro, meu irmão, querendo informações a meu respeito, não, está aí, depois, mas hoje não podemos informar e tudo, o senhor volta depois da manhã que nós vamos deixar o senhor se avistar com ele lá e tudo, né? E eu ouvindo ali dentro, sem poder me comunicar, sabia que se eu gritasse alguma coisa eu seria torturado depois. No dia seguinte, que havia marcado de deixarem me visitar, me levaram para o alto de um prédio. Era uma cobertura não coberta, apenas fechada com a cerca elétrica, vizinho do serviço de rádio, em que a gente ouvia notícias de prisões, do que estava acontecendo quase no país todo, e me deixaram o dia todo no sol, no relento. Eu não podia sair, não podia saltar, porque era tudo elétrico. O dia todo lá, no dia que havia marcado para minha família me visitar. Eu me lembro que o João, meu irmão, morava em Goiatuba, veio para Goiânia, daqui foi com o Alderi e o Pedro para Brasília, e ficaram lá o dia inteiro me esperando. Então, só no fim da tarde, e nesse teto do edifício, havia uma caixa de marimbondo, daqueles marimbondos grandes, os pretos bem grandes. Então, os soldados me vigiando e esperando a hora que os marimbondos me atacassem, porque marimbondo eu já morava na roça, você sabia, quando um ataca, todos os demais vêm aqui, é capaz de matar a gente. Eu poderia me matar e depois dizer, não, teve um acidente com a caixa de marimbondo, ele mexeu na caixa de marimbondo e foi ferroado e morreu. Mas, felizmente, eu tive uma mentalização tão forte, eu me lembro que andando no corredor, no teto do prédio, o marimbondo ia tom, e eu serenamente ia passando, não tive uma ferroada de marimbondo o dia todo. Só na minha descida lá que houve um episódio muito arriscado também. Um dos caras que me conduziu me pegou pelos testículos, eu descendo a escada, encapuçado e algemado. O cara me pega pelos testículos, para você tomar cuidado, porque você vai ser castrado aqui. E me desceu, estava com a situação mais constrangedora. Quando eu cheguei na cela, escutei
barulho e conversa da minha família saindo. Ah, mas então hoje não dá para ver e tal. Eu falei, poxa, mas que covardia, né? Porque eu já tinha ido lá num dia para me visitar, não deixaram. Marcaram o dia da visita, não deixaram outra vez. Então, eu ouvi o barulho dos meus familiares saindo para vir embora já no finalzinho da tarde, depois de ter passado o dia todo lá de espera. Eu me lembro que nessa época houve até um outro episódio muito lamentável, que foi numa cariação, entre vários colegas. Eu me lembro que o professor Yeshua me orientou, não, Zé, isso aí você pode abrir, você pode. Nós já explicamos como foi uma reunião que eu tinha participado e tudo. E eu confirmei, então, esse episódio. Mas um colega nosso, Walter Guedes, que não estava nesse grupo e que não sabia, e depois foram questionar a respeito, ele negou até e sofreu. Então eu presumo que... Fiquei com peso de consciência até na época, sabendo do sofrimento do Walter Lee, e eu com peso de consciência, com medo de ter sido eu o causador daquilo. Embora depois tenha se esclarecido que, na verdade, não fui eu o causador. Mas eu não tinha sido informado. Muita tristeza, muita dor, muito sofrimento nesse período. Eu me lembro quando eu estava preso ainda aqui no 10º BC, a minha esposa foi dar à luz, foi para o hospital para dar à luz, isso em novembro. Eu tinha sido preso em julho, aí eu dei à luz no dia 25 de novembro, do meu segundo filho. Então me liberaram um dia para vir cá visitá-la. Como eu não tinha sogro nem sogra, e não parava empregada doméstica em casa, porque toda hora tinha polícia na porta, aquele tumulto danado, as pessoas tinham medo, os vizinhos tinham pavor até de passar na porta de casa, a mulher ficava muito desprotegida lá. Eu vinha acompanhar ela na maternidade, foi de um dia para o outro, eu tirei ela da maternidade, pus num táxi e levei para casa. Quando abri a casa, descemos com ela e a criança, acomodei a criança do berço, me chamou da porta o cara da Polícia Federal, me avisando que estava com ordens para me recolher. Mas que naquela situação ele ia dar um prazo que eu procurasse, ele ia me esperar embaixo, sem que a minha mulher visse, eu desse um prazo e descesse, porque ele não queria me tirar de casa naquela situação. E eu acabei tendo que arranjar uma desculpa para poder ir lá, assim, meio fajuta, dizer que tinha recebido um recado do jornal, que o sujeito era do jornal, estava me esperando para fazer uma reportagem importante, que não podia outra pessoa aí e tudo. E eu sei que eu fui recolhido de novo para o 10º BC. Foi um dia assim, muito doloroso da minha vida, foi esse. E mais doloroso ainda saber que depois um oficial do 10º BC vinha em casa tentar estuprar minha mulher. Eu me lembro até que um dia, logo que eu saí, esse cidadão, na noite que eu saí, a casa cheia de parente e tudo, entrou um cidadão para dentro de casa assim, chamou o Alderi para conversar na sala de dentro. Eu não sabia o que era, continuei com os visitantes. Quando eu vi que ele estava conversando com ela sozinho, lá fui para ver o que era. Quando eu cheguei perto, ele saiu, ela me contou. Eu tentei até pegar a arma que eu tinha em casa para acompanhar, mas ele não conseguia alcançar mais, ele já tinha entrado no carro e desaparecido. Foi pena não ter alcançado ele. Mas era um momento assim muito lamentáveis, muito dolorosos que a gente vivia, como esse episódio. E até no relacionamento da gente, muita gente frustrava. Eu me lembro que o professor Jonathan Silva, por exemplo, me usava muito para promover no jornal, com notas e tudo. Frequentava a minha casa. Depois que eu fui preso, ele nunca nem atendeu o Alderi, ele era advogado conceituado, nem para uma informação, nem para qualquer tipo de colaboração como advogado, para ajudar a esclarecer o meu paradeiro na época. Teve outras cenas de dignidade, por demais louváveis. A minha filha estudava na escola infantil, o Mundo Infantil, da professora Belinha, ali na rua 4A, e na formatura, no fim do ano, a professora, mesmo eu quase todo dia tenho que voltar à polícia, eu estava liberado, mas quase todo dia tinha que voltar no quartel, ela me indicou para Paraninfo dos Formandos da escolinha, uma festa no Ateneu Dom Bosco. Então compareceu aquele mundo de gente, de pais das crianças formando no no infantil, uma das formaturas infantis. E eu me lembro que foi no tempo do João Paulo, um daqueles papas revolucionários da igreja. Eu fiz um discursinho contando com as crianças, contando a violência para as crianças, mas misturando com a figura de Cristo, para que os pais entendessem e as crianças não ficassem sem entender qualquer coisa.
e agradecendo a diretora por ter me prestado aquela homenagem, um momento tão doloroso da vida quanto era aquele. Houve momentos de grandeza, eu citei da Escola do Mundo Infantil, e o seu Jaime Câmara, que era um empresário, embora muito dependente do governo federal, porque ele era dono ele tinha concessão da rádio Anhanguera, concessão da televisão Anhanguera, e era dono do Jornal Popular. Mas manteve muita dignidade no meu caso. Eu sei de donos de jornais cujos repórteres eram presos, eles denunciavam. Ainda bem que as forças de segurança nacional nos ajudam a nos ver livre de pessoas perigosas, como fulano de tal. Teve jornal que chegou a denunciar dessa forma. Enquanto o seu Jaime manteve uma dignidade muito grande durante todo o período que eu estava preso, eu assumi a responsabilidade grande na empresa dele. Todo sábado ele mandava o vale correspondente ao meu salário entregar para o Alderiga em casa. Isso ajudou demais na manutenção da minha família no período que eu estive preso. E quando eu saí também da cadeia, fui me apresentar para ele, ele falou: ó, Zagueiro, eu vou até te contar que vários colegas seus vieram aqui disputando a sua vaga. O seu setor está totalmente inativo e você pode reassumi-lo. Eu só vou afastá-lo se vier alguma decisão da justiça me obrigando a afastá-lo, que eu terei que cumprir. Do contrário, você pode continuar no serviço. E eu fiquei no jornal e na televisão até ser convidado por ele para ajudar na implantação do Jornal de Brasília, depois para a implantação da TV e do Jornal do Tocantins, da TV do hoje Estado do Tocantins, naquele tempo foi implantado em Araguaína. E eu fiquei tendo uma gratidão muito grande ao seu Jaime. Eu acabei saindo, na época eu queria ser candidato, ele falou: não vá para o Tocantins, dirigiu a organização Jaime Câmara no Tocantins, que eu trago você deputado estadual. Eu ajudo você a se eleger deputado estadual. Eu brinquei com isso, Jaime, mas eu quero ser deputado, eu quero ser eleito pela oposição. E pela oposição o senhor não tem como me ajudar, porque eu sei que criará muito problema para o senhor. Aí me afastei amistosamente da empresa, me candidatei a vereador, com muita cobertura do jornal e da televisão, tanto que eu fui o vereador mais votado da história de Goiânia. Proporcionalmente, eu acho que até hoje ninguém me bateu. Eu tive, na época, para vereador em Goiânia, deputado votos que daria para eleger com sobra, deputado estadual e até deputado federal. Tanto que o segundo colocado, o segundo mais votado colocado, tem menos da metade dos votos que eu tive. Faltaram 12 votos para completar 9 mil naquela época, em 1976. E eu devo muito isso ao apoio que eu tinha da organização Jaime Câmara. E sou muito grato ao seu Jaime, em memória, porque foi um cidadão muito coerente, muito humano, pelo que ele me fez e por outros atos que eu, como assessor dele, assisti ele praticando. Gostaria de lembrar o trabalho de um colega, João Divino Dornelles, que já era deputado estadual quando eu era vereador, e que foi o líder da fundação da Comissão da Anistia aqui em Goiânia. Eu me lembro que ele queria se reunir, e na época havia muita restrição a reuniões, e ele me pediu para ceder espaço para ele na Câmara. Eu cedi naturalmente, não sabia da importância que ele ia dar ao fato de a Comissão da Anistia poder se reunir na Câmara Municipal da capital do Estado. Isso o João valorizou muito e até hoje eu tenho sido lembrado pelos pioneiros da anistia aqui por esse gesto de cessão das instalações da Câmara. Mas é importante que se frise o trabalho, a dedicação do João Divino Dornelles à anistia. E o esforço dele, eu me lembro que ele chegou a promover uma marcha a pé daqui até Brasília, exatamente para chamar a atenção da mídia, de todo mundo, para o trabalho dele em favor da anistia e das diretas, das eleições diretas também, um trabalho pioneiro. Logo depois eu fui eleito deputado estadual e convivi com o João Divino e com outros excelentes colegas da Assembleia Legislativa, inclusive o Tarzan de Castro e outros que foram meus colegas lá, o Manuel Mota. E na Assembleia, nós, como membro do MDB, no primeiro mandato, nós continuamos aquele trabalho de abrir espaço para as forças de esquerda. Eu me lembro que eu convidei para um trabalho, uma manifestação na Assembleia,
as lideranças sindicais trabalhistas. E a Assembleia tinha uma norma que só podia entrar no plenário de paletó e gravata. E o pessoal chegou paramentado inadequadamente, mas eu consegui com o presidente, já que era uma solenidade, que todo mundo fosse para a mesa nos trajes como vieram. O presidente da entidade dos professores, do trabalhador na construção, de vários segmentos. Foram momentos de muita dedicação, através do mandato parlamentar, a continuar a luta política que a gente vinha empreendendo desde quando estudante. Houve uma época, uma greve de estudantes universitários. Eu sempre, da Assembleia, fui líder da bancada da oposição. E a polícia tentou invadir a faculdade de Direito, onde a polícia começou a cercar a universidade toda, na Praça Universitária, e o pessoal foi se recolhendo para a Faculdade de Direito. Eu, como ex-aluno da Faculdade de Direito, num carro da liderança da Assembleia, que era um carro oficial, consegui furar o cerco da polícia e ir até a porta da Faculdade de Direito. Eu me lembro que o motorista, para evitar ficar no meio da polícia, ele subiu com o carro até bem na calçada, até bem na entrada da faculdade. E o reitor José Cruciano, da época, embora tenha sido político pela Arena, pelo Partido do Governo Federal, ele vendo a polícia se aproximar, ele me viu como líder da bancada e dando solidariedade aos estudantes, me chamou: Zé Guias, não vamos deixar essa polícia entrar aqui dentro, não. E pegamos uma mesa da faculdade, pusemos bem na porta de entrada, barrando a entrada. E ele, como reitor, era um intelectual, filho do grande poeta Léo Lins, lá de Piracanjuba, ele subiu na mesa e, num gesto assim de muita bravura, de muita coragem, a polícia toda concentrada na porta da faculdade, o estudante lá dentro morrendo de medo, que ia ser preso gente mais da conta. Ele anunciou: olha, como reitor da universidade, esse campus está sob a minha responsabilidade, a minha administração, e eu não admito que a polícia violente a minha autoridade e invade esse prédio. Tá? Assim, bonito mesmo, gesto muito bonito. E nesse dia, camufladamente, eu fui pondo no carro da liderança, aquelas lideranças, na liderança da Assembleia, aquelas lideranças estudantis que corriam mais risco. E mandava o motorista levar para o meu gabinete. Entrava para o estacionamento da Assembleia e foi pôr no meu gabinete. Eu sei que eu devo ter levado umas 200 de estudantes que evitaram de ser presos por causa disso, e eles reconheceram isso muito tempo depois. Até eu publicava um jornalzinho, eu publiquei a fotografia. Vários que depois cresceram, se tornaram personalidades importantes no Estado, se livraram da prisão nesse dia. E foi engraçado que o pessoal chegou lá de manhã e eu tive que providenciar comida para todo mundo. E ficaram até tarde da noite. Eu tive que arrumar comida, almoço, janta para esse pessoal todo. E nesse tempo o deputado não tinha mordomia nenhuma, foi tudo custeado com recurso próprio. Eu passei apertado para pagar a conta, uma conta bem grande, para manter a alimentação desse povo lá durante o dia até alta noite, quando aos poucos nós fomos entregando em casa um a um, até que se escaparam da prisão por esse fato da época em que eu era deputado estadual. Eu me lembro de uma época em que estava ressurgindo a UNE e promovi um congresso em Salvador. Então as lideranças estudantis convidaram alguns deputados estaduais e federais para participar desse encontro, com medo da polícia impedir a realização do congresso da UNE lá em Salvador. Eu me lembro que eu fui aqui por Goiás, o Dante de Oliveira, deputado estadual do Mato Grosso, foi por lá, um tal de Chico Francisco Barbudo, da Bahia, deputado federal, compareceu. Vários deputados estaduais e federais compareceram, e o Congresso da UNE, com a nossa presença, pôde acontecer sem ser invadido pela polícia, como se temia na época. Outra época, como deputado e líder da bancada, na instalação dos trabalhos da Assembleia, eu fui o orador da bancada, e lá estava presente um oficial representando o 10º BC. E eu, com aquela lembrança vendo e com a lembrança das torturas do quartel, eu sempre falava atacando a ditadura. Isso era todo o pronunciamento meu, era inquestionável que eu atacava a ditadura mesmo, de alguma forma eu tinha que atacar. E quando eu comecei a falar sobre a ditadura, ele começou a resmungar na mesa da Assembleia,
e a fazer gestos ameaçadores para mim. Eu me lembro que eu virei para ele e falei, olha, no quartel, trancado, algemado, eu sofri cagado as torturas que os senhores me fizeram. Aqui dentro o senhor terá de me ouvir, porque as suas bravatas não vão me impedir de falar e tal. Né? No que ele levantou, pensei que ele levantou para caminhar, para me agredir. Né? Tinha um amigo meu, o Sérgio Cardoso, estava no plenário da Assembleia, então ele saltou do plenário para o auditório. E no que ele saltou, o povo pensou que era um começo de briga, virou aquele tumulto e o oficial saiu. Eu saí da tribuna para encontrá-lo, pensando que ele viesse ao meu encontro para nos agredirmos no próprio palco da Assembleia. Mas é que ele saiu, foi para a rua. E eu saí atrás dele e não alcancei mais. Mas com isso, virou um tumulto da Assembleia, teve que encerrar a sessão solene de abertura dos trabalhos parlamentares nessa época. Como na efervescência da campanha pelas diretas já, a gente participava de eventos de toda ordem aqui, e sempre nos maiores vinha a figura emblemática e impoluta da época do MDB, que era o presidente nacional do partido, o deputado federal Ulisses Guimarães. Eu me lembro de participar de encontros com o Ulisses Guimarães, lá no Clube Oasa, ali no Setor Bueno. Uma vez eu fui convidado para participar de um comício lá no setor universitário, em que o Ulisses Guimarães também comparecera, e eu fui surpreendido. A hora que eu subi no palanque, estava começando a sessão, começando o comício, a hora que eu subi no palanque, o locutor me viu e já me anunciou. Não deu tempo nem de eu ver quem é que estava no palanque do comício. Eu dei sorte porque eu tinha acabado de ler um livro do próprio Ulisses Guimarães e eu sabia mais ou menos de cor. Eu tinha um decálogo do político e eu sabia esse decálogo mais ou menos de cor e fui para os estudantes universitários. Era importante a gente ter uma mensagem bem quente, bem de acordo com o que esperavam realmente, bem energizada. E eu comecei olhando para ele, eu não sabia mais quem estava no palanque, eu olhando para ele e comecei a falar que cada vez que ele comparecia a Goiânia, porque uma página da história do Brasil estava para ser mudada, assim como tinha sido com a anistia, agora com as eleições diretas e tal, e fui recitando o seu decálogo, e ele achou bom demais, e me abraçou forte por saber o decálogo dele quase que de cor, porque a gente usava muito aquilo nos discursos. Desde o tempo de estudante, eu sempre gostei de citações em discursos. E era um tempo assim de muito combate, de muita manifestação verbal, de muita falação. E o povo gostava de ouvir também, porque, modéstia as favas, as nossas mensagens tinham algum conteúdo. Eu me lembro, eu gostava de recitar algum poema no meio do discurso. Um dos que eu lembrava muito, se não me falha a memória, era aquele: luta se vive, se morre, descansa, dos teus a lembrança na voz do porvir, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte é de vir, do Gonçalves Dias. Então, era uma maneira de empolgar mesmo as pessoas. Eu me lembro que outro comício das diretas já, do qual participei, foi aqui na Praça Cívica, em frente ao Palácio, em que os organizadores foram surpreendidos com a presença do então senador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que tinha sido ministro da ditadura e um dos baluartes da ditadura militar, e compareceu, e lá usou da palavra e foi citando: eu aqui estou representando a Bahia, que se faz presente por meu intermédio, por intermédio do senador fulano e tal. Ele tinha um domínio muito grande sobre toda a liderança política da Bahia. Na verdade, estavam presentes os senadores do MDB e da situação, assim como os deputados federais da Bahia. E ele foi enumerando: o senador fulano e tal, senador fulano, deputado fulano, e enfim, toda a bancada federal da Bahia estava presente no comício, em que compareceu também o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, o José Sarney, e foi assim a coroação da campanha, porque viu que as diretas já estavam, a campanha das diretas era realmente uma campanha vitoriosa, porque até a oposição, tipo José Sarney e Antônio Carlos Magalhães, estava apoiando. Eu comecei falando sobre a luta dos estudantes. Foi a grande escola de liderança do país, foram os grêmios estudantis, as entidades estaduais,
dos secundaristas, dos universitários. E a nossa geração, que teve um papel importante na história, eu acho que será reconhecido ainda pelas novas gerações, a influência, a importância da nossa luta. A nossa geração ofereceu, acredito, uma contribuição muito grande para a mudança dos costumes políticos do país. É aquilo que eu disse, quando a gente vê o progresso que vive o Estado, a região e o país hoje, a gente tem que tomar consciência que é produto da ação dos administradores atuais. Isso vem de uma luta que começou lá no Zé Bonifácio de Andrade e Silva. Compensou a nossa luta, o nosso sacrifício? Tantos que perderam a vida nos embates contra os militares, contra a ditadura militar, eu acho que compensou porque o país realmente mudou. Eu vejo hoje um estado do Tocantins próspero, aqui separado de Goiás, há 60 anos nos torneios de oratória, o tema Criação do Estado do Tocantins era obrigatório nos discursos. A implantação de Brasília da mesma forma. A abertura de ferrovias, a interiorização de ferrovias, que hoje o presidente Sarney, o presidente Dilma, o presidente Lula desenvolvem um trabalho grande nesse sentido, também já era a reivindicação nossa daquele tempo. Portanto, era um tempo em que havia emoção na luta política, havia empolgação e entusiasmo de tal ordem que a gente buscava inspiração nos pensadores maiores da nossa época, no José Reneiros, um filósofo argentino. Valorizamos a nossa literatura, os sertões do Euclides da Cunha, o Castro Alves, o Gonçalves Dias. Surgia o regionalismo daqui com Bernardo Eros, com Carlos Bernardes, o Gilberto Mendonça Pérez na poesia e tantos outros, e nós próprios procurávamos inspiração na literatura que nos subsidiava nos discursos, como aquele domina-se vive, se morre descansa, dos teus da lembrança, na voz do porvir. Ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E assim nós encerramos o nosso depoimento. Muito obrigado a vocês todos.